Meus caros irmãos e irmãs do site Loanda em Vídeo, com a graça de Deus, estamos com mais um programa Web com Cristo. E hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho, narrado por São Lucas, no capítulo, vamos ver aqui, no capítulo narrado por São Lucas, no capítulo 24, veja bem, capítulo 24, versículos de 13 seguintes, tá bom? Vamos ouvir com atenção. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã, olha que maravilhoso. Sentado à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu
e serviu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Irmãos e irmãs, que passagem linda, a passagem dos discípulos de Emaús. Como vimos, esses dois discípulos que moravam na pequena aldeia de Emaús, né? Distante de Jerusalém, aproximadamente 60 quilômetros. E depois que crucificaram Jesus, sepultaram, eles, seguidores de Jesus, como nós mesmos ouvimos da boca deles, eles que tinham esperança, né, em Jesus, eles desanimados, decepcionados, estavam voltando para Emaús. E eles dois estavam discutindo. Nós podemos imaginar a discussão dos dois, na decepção, não é? Sem esperança, o coração vazio, e a vida deles já não tinha mais sentido. Mas acontece, como nós ouvimos na passagem, Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles. E Jesus começa, mas antes de Jesus começar a explicar as Escrituras, eles também chamam a atenção de Jesus. Começam a discutir com Jesus. Você é um único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Quer dizer, um clima de discussão, de desencontros. E Jesus então começa a conversar com eles. Jesus começa a explicar para eles a Bíblia, a Sagrada Escritura. E aí, irmãos, segundo os estudiosos, esse caminho para Emaús era um caminho muito perigoso, de ladrões. E a pessoa andar à noite ali era um perigo. E quando eles chegaram em Emaús, Jesus, como nós ouvimos, fez de conta que iria seguir o caminho, e eles pararam de discutir e convidaram até então para eles aquele homem, né, a pousar, a jantar com eles e continuar a viagem no dia seguinte. E Jesus entrou na casa, né? E na hora ali certamente tomar um banho, né? Imagina caminhar 60 quilômetros. Aí na hora do jantar, Jesus, como sempre, tomou o pão, abençoou, né? Foi nesse momento, quando Jesus partiu o pão, que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Irmãos, eles ficaram tão contentes
E um disse para o outro: como o nosso coração ardia, como o nosso coração queimava quando ele falava. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no partir do pão. Aí está o segredo do cristianismo, aí está o segredo da nossa vida de cristão. Partir o pão. Ser solidário, ser fraterno, ajudar todos os nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. E nós vamos agora dar a bênção na água, para que você possa, meu irmão, minha irmã, tomar essa água abençoada e que ela seja um sinal da presença de Deus na sua vida, na sua família. Abençoai, Pai Santo, esta água que benzemos em vosso nome, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós vamos ouvir agora a mensagem dos nossos queridos patrocinadores e voltamos amanhã, se Deus quiser, com a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Web com Cristo agradece o gentil patrocínio de todos aqueles que nos ajudam nesse trabalho de evangelização pela internet. Agradecemos Ciclonáutica, tudo em artigos de pesca e navegação, na Avenida Presidente Vargas, 1011, fone 44-3425-1267, em Luanda. Casa de Saúde e Maternidade Santa Catarina, do Dr. Hugo Acorce, o melhor atendimento para Luanda e região, na Rua Fioravante Marques Marini, 120, fone 44-3425-1202. Imperatriz, fábrica de metais sanitários com linha completa de produtos, em Luanda, na Rua Cristóvão Colombo, 798, Parque Industrial, fone 44-3425-1066. Rionáutica, fábrica de barcos e lanchas, em Luanda, na Avenida Presidente Vargas, 451, Parque Industrial 3, telefone 44-3425-1224. Noroeste Rural, sementes, corretivos, fertilizantes, rações e assistência técnica, em Luanda, na Avenida Brasil, 1632, Centro, fone 44-3425-1845. Rionáutica, loja de barcos e lanchas, em Maringá, na Avenida Colombo, o número 8082, Zona 6, fone 44-3262-6365. Vidraçaria Luanda, vidros temperados, comuns, laminados, espelhos, box para banheiros em vidro e acrílico, tampos de mesa, molduras, persianas e ampla linha em material de construção. Vidraçaria Luanda, em Luanda, na Avenida Brasil, 1751, fone 44-3425-1064.